mais um MPC em Foco. No programa de hoje vamos falar sobre a auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Você sabe o que é auditoria e para que ela serve? Em quais processos ela atua? Vamos tirar todas as dúvidas com o auditor e conselheiro substituto Alberto Pires. Obrigada pela presença, doutor Alberto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Gostaria que o senhor explicasse, assim, de um modo geral, o que é a auditoria técnica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Perfeita. Ótima pergunta, Andresa, até o nome, auditoria. Auditoria seria um setor, né? Então, na realidade, os auditores que fazem um concurso especial para isso, para substituir os conselheiros, da mesma forma que o juiz, ele é juiz, e quando o desembargador se ausenta, ele o substitui, são os auditores. Só que como o nome auditor, então às vezes a gente confunde com os técnicos, pessoas competentíssimas, que fazem auditoria em campo, eletrônico, enfim, essas coisas todinhas, né? Então, por conta disso, as pessoas agora, modernamente, começaram a chamar de conselheiro substituto, porque fica claro a relação deles dentro do Tribunal de Contas, que basicamente é para relatar processos e substituir os conselheiros, entendeu? Ou seja, dar continuidade ao serviço público de julgamento dentro do Tribunal de Contas, entendeu? Então, assim, ele o auxilia. Então, esse nome auditoria, então remete ao quê? A fazer pareceres, a dar laudos, fazer auditorias, e que não condiz com o caso, compreendeu? E até hoje, realmente, suscitam essas diferenças de opiniões, né? E de divisões. Então há aí uma certa confusão, digamos assim. A auditoria técnica, ela é composta por auditores que são conselheiros, que são substitutos de conselheiros, é isso? Perfeito. Inclusive o próprio nome, auditoria, na realidade, assim que você imagine que existiria um setor chamado juizeria ou conselheria, estou brincando para a gente entender a situação, né? Tanto é que nós somos só 3. Então você imagine um Tribunal de Contas que só tivessem 3 auditores para auditar todas as unidades jurisdicionadas. Seria impossível, né? Então não é compatível. Mas como o nome constitucional é auditor, né? Então ficou assim. Na realidade, o auditor é um magistrado de contas, assim como o conselheiro é um magistrado de contas, né? E enquanto ele não substitui o conselheiro, ele deverá fazer proposta de decisão, que, digamos assim, resumidamente, ele ajuda os conselheiros a julgar de forma mais célere, porque ele já apresenta aquela proposta de decisão depois de um estudo e para que os conselheiros possam julgar, quando não estão substituindo, né? Aí quando estão substituindo o conselheiro, eles estão, aí já é o mais conhecido pela sociedade. Então o papel da auditoria é também relatar processos. Exatamente, presidir os processos, para que os processos tenham um andamento mais célere, entendeu? Ele tem uma outra dinâmica dentro do tribunal. E os auditores de controle externo, ou técnicos de controle externo, ou analistas de controle externo, são vários nomes, são aqueles profissionais que são para fazer auditoria, relatório, assim por diante. Aquelas auditorias técnicas externas, auditoria, inspeções em loco, auditorias em campo, é isso? Perfeito, exatamente isso. Agora, como o nome é auditor, então há essa confusão. Há essa confusão. E eu, para exemplificar mais um pouquinho, na Justiça Militar, o juiz, né, o magistrado de primeiro grau, ele chama-se auditor militar. Porque lá atrás, quando a criação da Justiça Militar, os auditores, as pessoas que eram auditores, elas passaram a ser juízes de primeiro grau. Então, isso traz para o Tribunal de Contas, né, que esse nome é do Tribunal de Contas da União, na Constituição, quer dizer, o auditor que substitui os ministros, e quando não substitui o ministro, ele relata processos com proposta de decisão e tem inclusive no mesmo status do desembargador de TRF. Né? Aí, mutatis mutandis, na nossa Constituição, o auditor, somente auditor, não auditor de contas públicas, não auditor de contas assim por diante, ele ocupa a posição dentro do Estado de juiz. Né? No nosso caso do Tribunal de Contas é o substituto de conselheiro. Exatamente. Quais tipos de trabalho, doutor Alberto, a auditoria realiza? No caso, os 3 auditores que são substitutos de conselheiro. Pronto. Hoje, ainda temos essa situação de transição,
que fazemos pareceres, né, analisamos depois das diretorias técnicas, né, os auditores de fato, que aqui chama-se de analista de controle ou técnico de controle, depois de ele feito relatório, de feito a instrução processual, aí nós ainda damos mais um parecer, né, técnico, mas que isso é um desvio de função, né, por enquanto ainda fazemos isso, mas já está em andamento aqui as propostas de normatização do que a Constituição diz, atribuições de judicatura, né, que por exemplo, o juiz não dá parecer, ele não instrui processo, ele despacha, talvez é um despacho, ele dá uma decisão interlocutória e sentencia, né? Então, é o que estamos caminhando para isso. Mas, enquanto isso, estamos fazendo essa instrução última de processo antes de ir para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, sim, dá o seu parecer final para finalmente ir a julgamento. Inclusive, esse procedimento equivocado, que já estamos, né, findando, se Deus quiser, isso aqui já está em vias de acabar no Tribunal de Contas de Alagoas, ele gera, inclusive, uma distorção. É frequente, eu ou qualquer um dos colegas dos 3 auditores, estarmos substituídos de conselheiro e ser impedido no processo de atuar porque atuou lá com o parecer. Veja que há uma dicotomia, há uma incongruência entre essas duas funções. Na realidade, se você propõe decisões para que, enquanto não está substituindo, propõe decisões, ou seja, você analisa tudo, já analisa e já propõe a decisão. Que os conselheiros que vão votar, aí você acaba com essa incongruência e você, inclusive, dá uma afeição constitucional para o trabalho. Essa proposta de decisão, então, ela seria a cargo, então, dos auditores técnicos, os auditores que vão a campo, Não, ao contrário, somos nós, entendeu? Os auditores que vão a campo, eles fazem os relatórios, eles dão os pareceres. Quando passar, depois de tudo instruído para nós, é como se fosse um conselheiro que não vota. Pronto, resumindo, é um conselheiro que não vota, mas ele preside instrução, ele pode dar uma cautelar, ele faz todo o saneamento do processo e chega prontinho com a proposta para que vote, quando não está substituindo, entendeu? E isso o que é que acontece? Então, na prática, são 6 conselheiros que votam, né? Que na realidade tem processo, porque o 7º é o presidente, que o presidente não tem processo. Então, ele tem uma força extra de 3, né? De 3, digamos, 3 conselheiros. Só que ele não tem o voto, mas ele leva a plenário, leva às câmaras a proposta prontinha para ser votada, entendeu? Já toda saneada, toda no ponto dela ser julgada. Ou, no caso, quando há o parecer prévio. E como acontecem essas substituições, doutor Alberto? O senhor falou que também são três auditores que substituem, né, que são conselheiros substitutos. Sim. Como é que se dá essa substituição? Em quais casos elas acontecem? A Constituição já prevê, né, a lei orgânica também, são os casos de, digamos assim, ausências de conselheiros, né? Ausências, nós falamos de modo geral, essas podem ser por férias, por doença, afastamentos, até Composição vacância. do quórum também. Composição do quórum, naquele dia o conselheiro não está, e tem um quórum mínimo, por exemplo, no pleno de 4 pessoas, de 4 conselheiros, né? Se tiver menos do que isso, pelo menos tal. A Tribunal de Contas, inclusive, mesmo que tenha 4, mas ele não esteja completo, ele convoca o auditor porque ele acha que ele pode contribuir mais o pleno completo, né? As câmaras têm que ter no mínimo 3, e assim por diante, não tendo 3, ele está ali disponível. Tanto é que, por exemplo, hoje, como sou o único auditor que não estou substituindo, porque temos o conselheiro substituto Sérgio Maciel, que está substituindo, né, a ausência do conselheiro Cícero. A outra auditora, Ana Raquel, está de licença, questões de saúde. Então, só eu que o substituo. Então, você vai me ver na Câmara, no plenário, em todas as câmaras, 2 câmaras no plenário, como reserva. Né? Vagou um conselheiro, teve impedimento, eu estou lá. Compreendeu melhor agora? Permanece nas sessões ali, digamos, de à stand-by. À disposição. Vamos fazer um paralelo com o campo de futebol. É o reserva. Ele tem que estar ali, pronto para entrar. Entendeu? Porque é uma das funções dele, né? Afinal de contas, caso desse de impedimento, como o senhor falou, suspeição, alguma coisa, perfeito. O conselheiro substituto já está ali. Ou ainda, imagine,
tem um conselheiro, uma conselheira se sente mal ou tem um compromisso inadiável e tem que se retirar do plenário, e o plenário tem que ter pelo menos o mínimo, né? Que no caso do pleno é o quórum de 4 e a Câmara de 3, além dos impedimentos, como você mesma lembrou. Entendi. Só para lembrar, o senhor me citou aí que os conselheiros são concursados, não é isso? Os Os conselheiros substitutos. Os conselheiros substitutos, são 3. São 3. Pronto. Ele é um concurso diferente do outro concurso que são que aqui nesse tribunal chama-se analista de controle externo, técnico de controle externo. Apenas um concurso diferente, entendeu? Próprio para aquilo. Assim como tem concurso para, por exemplo, agente penitenciário, juiz, promotor, cada um tem o seu concurso. Pronto, assim existe o concurso para o auditor. E existem os concursos para auditor de controle externo, técnico de controle externo, auditor fiscal de controle externo, são diferentes, né? E nós fizemos esse concurso aqui em 2008. Em 2008 foi feito esse concurso para 3 vagas, porque no Tribunal de Contas não existia, existia o cargo, mas não existia a lotação dele, né? Não existia nenhum auditor de fato. Assim como também não tinha os membros do Ministério Público. Então, no mesmo concurso foram feitos os membros do Ministério Público, 6, não é isso? 7. 7, são 7 membros do Ministério Público, 3 auditores, uma bibliotecária, eu acho que, salvo engano, 3 técnicos de TI, de tecnologia de informação. Então, nesse concurso. Então, entendeu? Inclusive, o concurso também, podem ter outros concursos também dessa forma, é um concurso de provas e títulos, né? Alguns também chegam a ter também prova oral, como tem os de juiz. Nesse caso aqui, não. Houve uma prova objetiva, uma prova subjetiva e títulos. E a prova de títulos. Títulos, exatamente. A auditoria, ela como o senhor falou, ela contribui com o trabalho de outros setores aqui no tribunal. O senhor citou o Ministério Público. Antes do processo ir para o Ministério Público, a auditoria também dá os pareceres. Perfeito. Andressa, vou aproveitar. É o que nós estamos, lógico, aqui dentro do nosso tribunal tem o nome auditoria. Na realidade seria o correto, o gabinete do auditor A, gabinete do auditor B, gabinete do C, entendeu? Assim como tem o gabinete dos conselheiros, certo? Por quê? Porque ele não é um setor. Porque, tanto é que essa visão equivocada de um setor, né, e não como um julgador monocrático, né, ela leva a isso aí, a auditoria. E, inclusive, tem aqui, também equivocadamente, a figura do auditor-chefe. Assim como, por exemplo, no fórum, não tem o juiz-chefe, entendeu? Existe o juiz, que é o administrador, digamos, que responde pela administração e tudo mais. Ele não é chefe dos outros juízes, entendeu? Então, entre nós, assim como os conselheiros, não tem um conselheiro-chefe, né? Então, a auditoria, na realidade, leia-se gabinete do auditor A, gabinete do auditor B ou C, assim por diante, entendeu? Entendi. Nada, não é problema de egos, não é nada de ego, mas sim de colocar as coisas como elas são. Inclusive, vou dar um exemplo lógico para você. Você tem uma instrução técnica, vão os nossos colegas, os analistas, no caso aqui chama-se analista de contas, vão a campo ou mesmo fazem levantamentos, fazem relatórios e dão seus pareceres. Aí vamos nós de novo, damos outro parecer dentro da mesma área. Vem o Ministério Público e finalmente dá o parecer jurídico e tal. Então veja que há uma duplicidade de esforço nesse sentido, né? Então inclusive não é lógico. Você vê que está incongruente com a realidade, né? Inclusive, no Brasil, são 27 tribunais de contas. Apenas 3 tribunais de contas ainda não estão nesse modelo que eu lhe falei, do gabinete dos auditores, de auditor a gabinete definido. Ou seja, não faz relatoria. Somente Alagoas, Tribunal de Contas do município de São Paulo e acho que Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, salvo engano. Aí são pouquíssimos só aí para se adequar. Todos os outros já se adequaram, entendeu? Normas, né? Exatamente, porque na realidade é uma norma constitucional. E você veja que, assim, a nossa cultura... Tem alguma previsão, doutor Alberto, de em quanto tempo isso deva ser já resolvido? Eu realmente não posso, porque não depende específica só de mim. Aqui é um tribunal, então você tem 7 conselheiros, né? Você tem o Ministério Público, você tem os técnicos, tudo isso. Então, mas no momento,
estamos ultimando, né, os normativos para submeter, logicamente, ao pleno, né, aos conselheiros, à nossa presidente, para que seja votado e assim nós consigamos fazer com que esse modelo constitucional seja implementado aqui. Inclusive a própria Tricom, que chama-se a Associação dos Tribunais de Contas, que reúne os membros, veja, inclusive, a própria Tricom, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas, elas congregam conselheiros e conselheiros substitutos. Então você vê que nós somos membros desta área, Não né? separa, né? Tudo junto. Nesse momento, mas logicamente, conselheiro é conselheiro, auditor é auditor. Tanto é, inclusive, que existe uma vaga, uma das vagas, né, dentro dos conselheiros, que é uma vaga para os auditores. Então, se existe a vaga e tem uma lista tríplice, que é desse grupo de que é desse auditores grupo, aqui, assim como tem a lista tríplice do Ministério Público, então não é a mesma coisa, claro, mas no que concerne lá na base, em presidir o processo, sanear e dar todo o andamento processual, vem na mesma coisa, porque é a questão da judicatura. Mas, logicamente, estão os conselheiros, né, no outro nível. Doutor Alberto, muitíssimo obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos. Foi muito importante aqui para o nosso programa. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Andressa. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe também o Ministério Público de Contas nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube e no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até a próxima semana.